Deus a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra margem. Diga graças a Deus. Amém. Diz assim, irmãos: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abre a porta. Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E vós, pois que sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com este Deus, a fim de que esta palavra seja como uma semente lançada em solo fértil. Nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, louvado e engrandecido o Senhor por esta noite de quinta-feira. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um desses irmãos, que aprove o Senhor trazê-los aqui nesta noite de adoração e de intercessão. Pai, nós cremos que os ouvidos do Senhor se encontram atentos à nossa adoração e à nossa intercessão, Senhor. Pai, agora neste momento, ó Deus, nós queremos ouvir uma palavra do Senhor, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrui concernente à palavra de oração nesta noite aqui neste lugar, Senhor. Que o nome de Jesus receba a honra, receba a glória, receba o louvor e toda exaltação, em nome de Jesus, amém. Digam graças a Deus. Irmãos amados, nós sabemos que essa palavra que nós acabamos de ler nesta noite, essas palavras foram ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas ninguém que orou mais, que orou tanto quanto a pessoa de Jesus Cristo. Constantemente, irmãos amados, nós vemos Jesus se retirando, deixando o aglomerado de multidões e indo a lugares desérticos, solitários, para passar momentos a sós com o Pai em oração. Foi assim antes mesmo de Jesus escolher os seus 12 apóstolos. A Bíblia diz que antes mesmo de Jesus escolher esses 12 homens, Jesus passou a noite inteira buscando a face do nosso Deus e Pai em oração. E quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura Sagrada, nós vemos que Jesus é a pessoa que mais está incentivando os seus discípulos e a nós buscar o Pai em oração. Constantemente Jesus está nos incentivando a buscar o Pai em oração. É tanto que o versículo 7 nos menciona, o versículo 8 nos menciona, que Jesus ele está dizendo: porque todo aquele que pede, recebe, porque todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Se você for reparar, há 3 expressões deste versículo: pedir, buscar e bater. Essas 3 expressões simplesmente, irmãos, denotam a perseverança em oração. Jesus é a pessoa que mais nos instrui, mais que nos ensina a buscar a Deus em perseverante oração, irmãos e irmãs. E a vontade de Deus, irmãos, para nós aqui nesta noite, é que nós tenhamos este coração, essa vida devotada ao Senhor em oração. Isso é algo, irmãos, que nós precisamos buscar, não somente quando nós entramos pelas portas do templo, mas é algo, irmãos, que nós precisamos cultivar na nossa vida diariamente, uma vida devotada a Deus em oração.
Há muitas pessoas que estão morrendo à míngua espiritualmente falando, simplesmente porque só lembra de orar nos momentos de necessidades. Há pessoas que recorrem a Deus somente nos momentos de adversidade, irmãos, e não pode ser assim com a igreja de Jesus. Eu até te digo, se você tem levado esse estilo de vida, você está vivendo uma vida amigo espiritualmente falando. Porque veja bem que é recomendação da palavra de Deus que nós precisamos orar em todo tempo, irmãos e irmãs. É da vontade de Deus que nós coloquemos em prática aquela palavra que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz que o seu povo, a igreja de Jesus, precisa orar sem cessar, meus irmãos e irmãs. E significa que todas as circunstâncias da nossa vida tem que nos levar a render a Deus em oração, meu irmão, minha irmã. E é isso que Jesus está nos trazendo aqui nesses breves versículos. Jesus simplesmente está incentivando os seus discípulos a buscar o Pai em oração. E eu quero destacar aqui algumas coisas nesses versículos que lemos. Primeira coisa que Jesus está dizendo: aquele que pede, recebe. Pedi e recebereis. Não é isso que diz o versículo? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas veja bem, irmãos, que há muitas pessoas que têm interpretado essa expressão, essa palavra de pedir e receber. E a realidade é que muitas pessoas têm se frustrado porque têm pedido algo a Deus e Deus não tem atendido naquilo que tem simplesmente pedido ao Senhor. Mas se você for reparar neste texto, Jesus não está nos ensinando, irmãos, que nós teremos tudo o que pedimos a Deus nessa passagem. O que Ele está ensinando é que na nossa vida de oração nós temos êxitos. E eu fico, irmãos, até feliz nessa noite. Eu louvo a Deus porque Deus não respondeu todas as minhas orações que eu fiz na minha vida. E quando eu parei para pensar isso no momento devocional hoje pela manhã, eu disse: graças a Deus, porque o Senhor não me respondeu todas as orações que eu fiz até o dia de hoje. Porque foram tantas coisas que eu já pedi a Deus, meu irmão. E talvez se Deus tivesse concedido aquilo que eu pedi lá no passado, talvez eu nem estaria aqui nesta noite. E veja que Deus não nos dar aquilo de tudo que nós pedimos é um ato de bondade, é um ato de misericórdia, é um ato de graça do nosso Deus. Deus não te conceder, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que você pediu. Com certeza, há coisas que você pediu a Deus no decorrer da sua vida, e que com certeza se Ele tivesse te dado no passado, talvez você não estaria aqui. Você já reparou que nós pedimos muitas e muitas coisas ao Senhor, e que constantemente nós estamos pedindo algo para Deus? Você quer ver uma coisa? Há alguém aqui, irmãos, que no momento de tribulação e adversidade já pediu Deus para tirar a vida? Já ou não? Com certeza, não são duas pessoas aí, mas eu creio que boa parte dos irmãos que aqui se encontram em algum momento já disse: meu Deus, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Imaginemos, irmãos, se Deus tivesse te respondido no ato. Ou imagina se Deus tivesse aberto aquela porta lá no passado que você pediu. Imagina aquele relacionamento que você nutria lá no seu sentimento, dizendo: Deus, abre essa porta, essa pessoa, Senhor. Meu Deus, conceda essa graça, conceda essa vitória. E você vê hoje que muitas das suas orações não respondidas é um ato de livramento da parte de Deus.
é um ato, irmãos, de compaixão e misericórdia do nosso Deus. Olha para cá, que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, irmãos, vamos colocar aqui de lado a pessoa de Salomão, que diz que antes, logo ao assumir o seu reinado, diz que em sonho o Senhor aparece a Salomão e disse o quê? Salomão, pede-me o que quiserdes e eu te darei. Irmãos, atenta bem que isso não é uma exceção. A ninguém mais nas Escrituras Sagradas Deus se revelou ou se apresentou desta forma. É uma exceção. E Deus, pela sua onisciência, sabia por certo aquilo que Salomão pediria. Pede-me o que quiseres e eu te darei, Salomão. E Salomão pediu o que, irmãos? Sabedoria, discernimento, capacidade para governar, para conduzir aquela grande nação herdada pelo seu pai Davi. Mas veja bem que é uma exceção. Dificilmente Deus vai apresentar-se diante de você nessa noite e dizer: pede-me o que quiseres e eu te darei. E às vezes muitas pessoas mantêm esse relacionamento com Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Lembra daquele filme do Aladim? Que achou ali, encontrou aquela lâmpada enterrada ali na areia, e ele desenterra, e ele passa a mão na lâmpada, e de repente sai um gênio, e o gênio diz o quê? Pede-me 3 pedidos e eu te darei o que você quiser, Aladim. E às vezes muitos mantêm este relacionamento com Deus, achando simplesmente que vai conseguir tudo aquilo que pedir a Deus, irmãos, e às vezes não é assim. E nem sempre Deus vai nos conceder aquilo, irmãos, que nós desejamos lá no fundo do nosso coração. Esta é uma verdade pouco explanada hoje dentro das igrejas. Nós temos 2 exemplos nas Escrituras Sagradas, um de que uma pessoa teve a sua oração respondida, e o outro que Deus não respondeu a oração. Primeiro exemplo, nós temos o exemplo da parábola do filho pródigo. Diz que um homem tinha 2 filhos, e o mais moço então chegou diante do pai e faz uma oração: pai, dá-me parte da minha herança. E o pai então responde a oração, repartiu a herança para ele. E o texto diz que ele pega os seus haveres, pega certa quantia de dinheiro, e diz que ele vai viver dissolutamente, irmãos. Diz que ele vai gastar todo o seu dinheiro. Olha o resultado de se responder aquilo que pede. Diz que ele foi morar num país distante, sobreveio uma grande fome naquela nação, e o resultado nós sabemos que aquele filho foi parar onde? Lá dentro de um chiqueiro, lá dentro, irmãos e irmãs, de uma pocilga. E diz o texto que ele estava tão na pior que ele desejava alimentar-se das alfarrobas, daquela lavagem que era então oferecida aos porcos. Veja, irmãos, que às vezes Deus não nos responde, segundo Tiago, que ele diz: pedi e não recebeis, porque pedis para esbanjardes dos vossos deleites. Mas há um segundo exemplo nas Escrituras Sagradas, que é o exemplo do apóstolo Paulo, em que o texto sagrado nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 até o versículo 9, que nos faz menção de um momento de adversidade que o apóstolo Paulo estava vivendo naqueles dias. Diz o texto que para que Paulo não se exaltasse, irmãos, devido às revelações que havia obtido da parte de Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu que o mensageiro de Satanás o esbofeteasse. Paulo chega a mencionar que era um verdadeiro espinho na carne, irmãos e irmãs, que incomodava. Diante disso, o que o apóstolo Paulo vai fazer, irmãos e irmãs? Ele vai orar a Deus. E diz o texto sagrado que ele vai orar por quantas vezes? 3 vezes orou para que Deus afastasse aquele espinho da carne. Mas qual foi a resposta de Deus? Deus fez a vontade de Paulo naquele momento, irmãos?
Deus tirou o espinho da carne de Paulo naquele momento, Deus afastou aquele mensageiro que esbofeteava, irmãos. Não! A resposta simplesmente de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Entenda bem, irmãos, que nem sempre as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que almeja, aquilo que deseja o nosso coração. Diante disso, amados irmãos, o que Deus deseja então que nós venhamos pedir a Ele em oração, e são coisas que, se você pedir nessa noite, você vai receber da parte dEle. Primeira coisa, para não me delongar muito aqui, a presença de Deus, meu irmão. Presença de Deus. Olha aqui que está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 13. A igreja sabe esse versículo de cor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se há algo que você pode pedir a Deus nessa noite, irmãos, é a presença dEle, e você achará a presença de Deus nessa noite. Deixa eu te perguntar aqui, irmã, tem coisa melhor do que a presença de Deus? Alguma coisa nesta terra que pode substituir a presença de Deus na nossa vida, irmãos e irmãs? Não há nada melhor, irmãos, ou nada que se compare à gloriosa presença de Deus na nossa vida, irmãos e irmãs. E eu te digo que a presença de Deus está acessível a nós aqui nesta noite. Portanto, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Então, se há algo que você pode pedir e receber nessa noite, é simplesmente a gloriosa presença do eu chamar o Deus maravilhoso nesta noite, meu irmão, minha irmã. Segunda coisa que você pode pedir e ter nesta noite é o anúncio de coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, meu irmão, minha irmã. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, ora a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes, irmãos, e ocultas que não sabe. Há coisas que Deus deseja te revelar, meu irmão. Há coisas insondáveis, há coisas ocultas, há coisas firmes que Deus deseja revelar aos seus pequeninos. Aquilo que foi oculto aos sábios, irmãos, Ele se deixa se revelar. Aquele que busca, aquele que clama, aquele que invoca a presença dEle nesta noite. Mas há uma terceira coisa que você pode ter de Deus nessa noite, que é graça, meu irmão. Se tem uma coisa que Deus está desejoso a derramar sobre a igreja, sobre a sua vida nessa noite, é graça. A graça de Deus, meu irmão, a graça, meu irmão. Está escrito que Deus é aquele que resiste ao soberbo, porém dá graças aos humildes, meu irmão, minha irmã. Se há uma oração que você precisa pedir: meu Deus, me dá da tua graça. Quando Paulo ora e não obtém a resposta daquilo que ele estava pedindo, o Senhor então diz: Paulo, eu te darei graça. A minha graça será suficiente, a minha graça é o basta, Paulo. Tudo que você precisa não é tirar a enfermidade, não é tirar a doença, não é afastar esse espírito que te esbofetia, mas a minha graça, Paulo, a minha graça, a graça nos basta, meu irmão. E Deus está desejoso de derramar graça sobre a sua vida. No Antigo Testamento a Bíblia diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. Graça, irmãos, favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Olha aqui. E em quarto, você sabe que Deus deseja te conceder nesta noite? Sabedoria. Sabedoria. Quantos aqui desejam sabedoria? Diga: sabedoria. Sabedoria. Sabedoria de Deus, irmãos. Como está faltando sabedoria de Deus em nós, irmãos.
E olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 5, ora, se alguém necessita de sabedoria, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Meu irmão, Deus deseja te fazer um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem, uma jovem cheia de sabedoria, meu irmão. E aí ele até instrui: peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas agitadas no mar. Talvez está aí o motivo pela qual nós não temos tido êxito na nossa vida de oração. Às vezes nos achegamos à presença de Deus com o coração cheio de dúvida, dizendo-se, perguntando: meu Deus, será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor me vê? Oh, meu irmão amado, o Senhor te ouve, o Senhor te vê, Ele escuta a sua oração nesta noite. Mas vamos para o quinto pedido que Deus está simplesmente desejoso a nos atender, é simplesmente nos dar da sua paz. Veja o tanto de coisa que nós precisamos pedir a Deus. Às vezes as pessoas chegam pedindo a Deus um casamento, um carro do ano, uma família próspera, um bom emprego, nada errado, irmãos, mas há tantas coisas que Deus, de acordo com a sua palavra, irmã Enedina, está disposto a nos dar nesta noite. E Ele deseja encher o nosso coração com a doce paz do Espírito. Paz, irmãos, sem coisa mais gloriosa do que a paz de Deus na nossa vida. Veja aqui que Paulo vai dizer: não andeis ansiosos, irmãos. Oh, meu Pai dos céus, quanta gente, irmãos, preocupadas, ansiosas nesses dias. Quantas pessoas queimando, irmãos, os neurônios diante de tanta preocupação excessiva. As pessoas têm de fato praticado essa palavra, andando ansioso para lá e para cá, ansioso, irmãos, ansiedade. E Paulo está dizendo, irmãos, não tem necessidade de você andar ansiosa. Não tem necessidade, meu irmão, de você andar ansioso por coisa alguma nesta vida. E aí ele nos dá o remédio, dizendo: antes em tudo, seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica e também com ações de graça, meu irmão. Resultado dessa oração diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dos resultados imediatos que nós usufruímos no momento da oração é, irmãos, a paz de Deus na nossa alma e no nosso espírito. Se a ansiedade, se a preocupação excessiva, se seu coração anda preocupado com alguma coisa nesta vida, meu irmão, ao mais sensato é se você render a Deus em oração nessa noite, entregar os seus anseios, criatura, a sua preocupação, aquilo que rouba a sua paz, ao Senhor Jesus nessa noite. Não é isso que Pedro diz? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra do nosso Deus, minha irmã. E em sexto, se há algo que Deus está disposto, irmãos, a nos conceder nessa noite, está aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Deus deseja que o nosso coração esteja em constante contentamento, irmãos. Não digo isso por causa da necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias, irmãos, que nós venhamos a atingir essa maturidade espiritual.
Paulo diz: eu aprendi a contentar-me com as circunstâncias. Irmãos, como nós precisamos aprender isso? Porque se você aprende isso, meu irmão, você pode ter certeza que a sua alma não será surpreendida por raízes de insatisfação ou de murmuração no seu coração. Quando você aprende, irmãos, a viver em todas as circunstâncias, o diabo, irmãos, não vai tentar te humilhar ou te jogar para baixo, porque ele conhece a sua reação diante de uma ação de adversidade na sua vida. Ele diz: eu aprendi, é algo que nós precisamos aprender também, irmãos, a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Eu sei passar por falta, eu sei também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto ter fartura, como passar necessidade, como passar fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade. Aí ele encerra dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, isso denota contentamento, irmãos, andar com o coração satisfeito com Deus em toda e em qualquer circunstâncias da vida. Está chovendo, louvado e exaltado seja o meu Deus. Está com sol ardente, louvado e exaltado seja o meu Deus. Deus não encontrará, irmãos, palavras de murmúrio nos seus lábios, quando nós aprendemos a contentar com aquilo que nós temos no momento. E por último, coisa gloriosa que Deus está disposto a nos conceder em oração, é dar a cada um de nós o seu Espírito Santo. Ora, vós que sois maus, isso significa imperfeitos de pensamentos, ora, vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas você pode dizer: pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas não é simplesmente isso que Jesus está falando nesta noite. Uma coisa é termos o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter, meu irmão, minha irmã. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, outra coisa é você ter ele presidente da sua vida. Outra coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você manter um relacionamento, a proximidade do Paracletos, a presença gloriosa, latente do Espírito Santo, relacionamento de proximidade com ele, meu irmão. Jesus disse: ora, vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Dar boa dádiva, irmãos, e é isso que nós simplesmente fazemos com os nossos filhos. É ou não é assim? Quem é que seria louco de, se o filho lhe pedir uma navalha afiada, você teria coragem de colocar essa navalha afiada na mão do seu filho de 2 anos, de 3 anos? Quem aqui teria essa loucura? Ninguém. Seu filho chega diante de você, está lá o remédio de veneno: pai, me dá o remédio, esse veneno. Você teria a loucura, a coragem de dar esse veneno para o seu filho? Não, irmãos. Mas veja que Deus está disposto a nos conceder aquilo que é para a glória dele. E Ele está disposto a dar a cada um de nós aqui a presença, essa intimidade, essa glória, essa vida de proximidade com o Espírito Santo nesta noite, meu irmão, minha irmã. E se há algo que nós precisamos, é sim cultivar essa vida de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Tem coisa mais gloriosa, irmãos, do que mantermos este relacionamento bem próximo da pessoa do Espírito Santo? Não tem, irmãos, e é algo que nós vamos buscar nesta noite. Mas eu quero encerrar esta palavra. Pastor, como eu devo orar então? Você deve orar primeiramente apresentando sim as suas necessidades. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é aquele
que responde e nos ajuda de acordo com as nossas necessidades. Olha aqui que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19: mas meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O que é necessidade, irmãos? É algo que nos é necessário. Não está falando que Deus aqui vai atender os seus caprichos, meu irmão, minha irmã, não é isso. Deus não tem preocupação com seus caprichos. Deus tem, de certa forma, preocupação, entre aspas, né? Porque Deus não se preocupa simplesmente com a sua necessidade. Então olha para cá, se Deus não te deu algo ainda, é porque Ele não viu a necessidade nisso, porque diz que Ele supre as nossas necessidades, amém? E Deus supre, meu irmão, necessidades. Deixa eu perguntar aqui, durante esses quase 2 anos de pandemia, faltou alimento na sua casa? Deixa eu ver aqui. Não? Faltou, irmãete? Faltou? Faltou? Faltou a provisão de Deus na sua casa? Faltou a atenção de Deus na sua casa? Sabe por quê, irmãos? Que Deus, Ele simplesmente cuida. Deus supre as nossas necessidades. Deus está atento, irmãos, às nossas necessidades. Diz o texto sagrado que até os pardais lá fora Ele alimenta, irmãos. Quanto mais vós, homens de pequena fé, meu irmão. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Sendo assim, eu preciso sim orar nessa noite, dizendo: Senhor, olha aqui a minha necessidade. O Senhor é poderoso para suprir, Senhor. E por último, para a gente orar, você precisa orar segundo a vontade do Senhor. Olha aqui que o apóstolo João nos diz aqui para a gente orar. Presta atenção aqui, irmã. Esta é a confiança que temos nele. Quantos aqui confiam? Amém? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido, meu irmão. Sendo assim, nós vamos orar nesta noite dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã, no seu lugar. Nós vamos orar nesta noite. Isso é uma palavra ao nosso coração, uma palavra instrutiva, concernente à palavra de oração. Nós vamos, irmãos, fechar os nossos olhos neste momento, e nós vamos apresentar assim as nossas vidas, apresentar, meu irmão, as nossas necessidades, os nossos anseios, na presença do Senhor nesta noite. Se está faltando sabedoria, eis aí, você pode pedir sabedoria. Se necessita de graça, eis aí que o Senhor te conceda graça. Se falta da paz de Deus, Ele está disposto a te conceder paz, meu irmão. Se você necessita simplesmente da ação mais próxima do Espírito Santo, você pode ter isso nessa noite, que a todos dá, meu irmão.